Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso curso de banco de dados, hoje nós vamos conhecer nossa primeira solução para conectar o nosso banco de dados, na verdade, o nosso SGBD, à nossa linguagem de programação e fazer com que a gente possa dialogar, né, digamos assim, trocar mensagens, conversar, né, entre o nosso programa e o SGBD. Para isso, claro, usando a linguagem SQL. Tá? Então, como o nosso curso utiliza como exemplo a linguagem Java, nós iremos conhecer agora o JDBC, que é a sigla para Java Database Connectivity, ou conectividade de banco de dados em Java. Então, o JDBC ele é um arcabouço de software, é um framework, né, voltado para integração, justamente, entre a linguagem de programação, entre o nosso programa e o sistema de gerenciamento de banco de dados. Né? Essa é a maneira padrão de se conectar a qualquer SGBD a partir de um programa Java. Ah, professor, mas o senhor falou que vai ensinar também o Hibernate, né, que é o mapeamento objeto relacional, tudo bem, mas o Hibernate é mais uma abstração e abaixo dele está o JDBC. Tá? Então, essa é a maneira padrão de se conectar, né, um programa Java ao SGBD. Então, qualquer aplicação Java pode ser conectada a um SGBD usando JDBC, que é inspirado no ODBC, que é o Object Database Connectivity, né, que é um princípio de abstração, né, de camada de persistência, digamos assim, mas dessa vez implementado em Java, né, o JDBC. Então, a noção geral é bem simples, né? Então, o objetivo é colocar intermediários entre a aplicação e o SGBD, tá? E esses intermediários têm que reduzir ao máximo o acoplamento. Como assim reduzir o acoplamento ao máximo, né? Nem a minha aplicação pode ficar engessada a um SGBD específico, né? Então, eu fiz a minha aplicação, integrei ao MySQL, e para trocar para outro SGBD é a maior dor de cabeça. Então, isso aí tem que ser evitado, né? Então, o SGBD, ele precisa estar desacoplado da aplicação o máximo possível, né? Então, o JDBC, ele coloca duas camadas pensando de uma maneira simplificada. Já já a gente vai ver a arquitetura completa, vai ver que tem outras camadas intermediárias, né? Mas duas partes, digamos assim, para não falar de camadas, que tem outras. Duas partes principais. Uma parte que é especificação, que é a API, né, que está mais próxima da minha aplicação, e outra parte que é implementação, né, que, por ser implementação, dialoga e foi feita especificamente para um SGBD. Então, essa parte está mais próxima do SGBD. Então, há uma separação entre especificação e implementação para que haja uma redução nesse acoplamento. Tá joia? Então, essa é a arquitetura padrão do JDBC. Como a gente pode ver, né, DBMS é a sigla em inglês para SGBD. Tá? Então, note que quem está mais próximo do SGBD é justamente o driver. Né? Então, o driver é essa implementação, digamos assim, de um código específico para o SGBD, um código de conexão, de comunicação com esse SGBD. Normalmente, não é implementado 100% em Java, ele tem código nativo em outras linguagens, dependendo do SGBD, claro, né? Mas pode ter código C, pode, né, acessar código, digamos assim, de outras, né, linguagens, código diretamente objeto, tá? Por quê? Porque ele é feito especificamente para rodar e para conversar com o SGBD. Então, é normal, é natural que o driver utilize um JNI da vida, né? Um Java Native Interfaces, para conversar, para se comunicar com o SGBD. Mas a minha aplicação tem que estar longe desse cara daqui. Né? Usa, claro, porque vai ser executada, precisa rodar, e quem roda é quem está implementado, mas é interessante que haja um distanciamento, né, para reduzir o acoplamento. Mas para que esse driver possa ser utilizado na minha aplicação, é importante que alguém instancie,
as classes desse driver, né? Instancio os elementos dele que, cujos objetos eu possa utilizar na minha aplicação. Então, o Driver Manager é justamente quem faz essa instanciação, né? Quando eu quiser conectar um SGBD, ele vai instanciar um objeto da conexão. Quando eu quiser executar um comando SQL, ele vai instanciar para mim um objeto que a gente vai conhecer já já, que é o objeto do tipo statement, que é quem interpreta SQL, e aí com esse objeto eu passo a string e ele executa para mim, né? Coisa bem prática, bem simples. Então, o Driver Manager é quem conhece as classes do driver e instancia para a aplicação. Só que a aplicação está diretamente ligada a algo que ainda é mais abstrato, que é a especificação do JDBC, a API. Tá? Então, a API é quem define os tipos mesmo, connection, statement, result set, que nós veremos. Esses são os principais. Né? Existem outros tipos de statement que nós veremos também, né? E existem outras classes também do JDBC, mas as principais, né, que são necessárias para que a nossa aplicação conheça, né, e se comunique, né, com o SGBD são essas. Mas todas as classes necessárias são especificadas na API JDBC. Então, a gente conhece como aplicação, conhece a especificação do JDBC e através do Driver Manager a gente recebe objetos instanciados diretamente do driver, que aí sim não tem só especificação, mas uma implementação concreta, né, das classes ou dos tipos da API. Tá joia? Então, em linhas gerais, a gente tem um driver, e esse driver é quem está intimamente ligado ao SGBD, né? É a implementação mesmo do JDBC específica para um SGBD. Esse driver é manipulado, é instanciado pelo Driver Manager, tá? Então, o Driver Manager consegue instanciar esses caras para mim, como, por exemplo, a conexão. Então, o Driver Manager, eu consigo, da minha aplicação, pedir para conectar no banco de dados. E essa conexão representa o SGBD. Então, a partir dessa representação do SGBD, eu consigo extrair ou obter partes do SGBD que me interessam, como, por exemplo, o interpretador de SQL, que é o statement. Tá? Então, a gente, com um objeto desse tipo statement, a gente já consegue, né, enviar strings com consultas SQL e obter um retorno na forma de uma tabela, que o tipo de dado do JDBC especificado para essa tabela é o result set. Tá? Então, esse é o ciclo. Né? Nós, a partir de uma implementação específica do JDBC, de um driver específico para um SGBD, nós conseguimos conectar, conectando, nós conseguimos obter o interpretador de SQL, que é o statement, e executar as consultas para obter o resultado, né? O result set da execução da consulta. E basicamente são 6 passos, né, a serem seguidos. Né? Primeiro, registrar o driver da aplicação. É importante seguir esses 6 passos. Né? Os últimos, principalmente o último, costuma ser negligenciado por alguns, mas nunca deveria ser, né? Porque a gente tem que sempre se preocupar com recursos, né, da máquina, né, que estão sendo usados, né? E são sempre finitos. Né? Então, a gente, em primeiro lugar, primeiro passo, registrar o driver, né? Indicar qual a classe do driver que, digamos assim, a classe inicial do driver, a classe que representa, né, o início de execução do driver. Né? A gente precisa informar isso daí. Então, primeiro, registrar o driver. Segundo, conectar o SGBD. Então, com o driver informado, eu já posso solicitar o Driver Manager que contacte esse driver para me retornar uma conexão. A partir da conexão, eu consigo ter um statement. Com o statement, eu consigo executar SQL como eu quiser, né? Receber os resultados e processar e, por fim, fechar a conexão. Tá? Vamos para um exemplo rápido, já já a gente vê em um vídeo sequencial a esse. Né? Exemplo diretamente no código-fonte, né? Ligado à nossa locadora. Mas só para ilustrar, perceba aqui os 6 passos. Tá? O primeiro passo, nós usamos reflexão computacional. Está aqui o class.forName. Note que esse é um método estático,
né, diretamente na classe class, né? Então, é um método que usa reflexão computacional a partir do nome completo, né, de uma classe, né, ele consegue instanciar objetos dessa classe. Então, class.forName, nós estamos indicando que o objeto que nós vamos instanciar para representar o driver é o org.postgresql.driver. Tá? Então, isso aqui é a indicação completa do driver. Note que o driver é específico para um SGBD. Né? E se eu quiser conectar no MySQL? Aí existem drivers também para o MySQL. A HSQLDB também existe, né? E assim sucessivamente. Oracle, DB2, SQL Server, qualquer SGBD, né? Vai ter um driver para ele, né? no, no JDBC. Quem faz esse driver? Normalmente é a própria empresa que fez o SGBD. Tá? Normalmente, nada impede dele ser open source também, né? Ou feito, né, por terceiros, digamos assim. Mas, primeiro passo, registrar o driver. Depois que eu já tenho o driver, eu posso pedir ao Driver Manager, olha aqui a linha 2, ela se estendeu, né? Por 3 linhas aqui do slide, por conta do tamanho da letra. Mas a gente pode pedir ao Driver Manager uma conexão, informando, né, o banco de dados que eu quero conectar, login e senha de acesso a esse banco. Tá? Então, com esses 3 parâmetros, eu posso pedir uma conexão e é retornado o tipo connection, que é um tipo especificado na API do JDBC. Note que o objeto foi chamado de con, né? O objeto connection. Esse objeto é utilizado no passo seguinte, no passo 3. Então, com essa conexão que representa, repito mais uma vez, o SGBD, né? Então, essa conexão representa o SGBD e eu consigo conversar, dialogar com ela, mandar uma mensagem para, por exemplo, pedir um statement, né? Que é um interpretador de SQL. Né? Então, recebendo o retorno do tipo statement, esse tipo também é especificado na API JDBC. Então, recebendo esse retorno, eu consigo usar esse objeto que eu chamei de STMT, de statement, né? Eu consigo usar esse objeto para enviar comandos SQL, instruções SQL, tá? E essas instruções podem ser executadas e haverá um retorno, que é justamente o próximo passo. Então, no próximo passo, olha, a gente usa o statement para executar uma query. Então, qual query? Select asterisco from cliente. Beleza? Então, select asterisco from cliente foi a consulta especificada, né? E foi solicitada a execução, né, ao statement. Então, essa consulta, uma vez processada, haverá um retorno. E esse retorno, como a gente sabe, o retorno de um select, de uma consulta, é uma tabela. E vai ser armazenado no, na variável rs, né, digamos aqui, nesse objeto rs, e essa variável ela é do tipo resultSet, que é quem representa de fato uma tabela, né, fruto de uma consulta, resultado de uma consulta. Tá? Então, mais uma vez, o resultSet é um tipo definido na API JDBC. Penúltimo passo, uma vez que eu tenho já o resultado, posso utilizar esse resultado, processar. Né? Veremos já já, né, mais detalhes, mas em linhas gerais, o tipo resultSet, por ser uma tabela, me permite navegar verticalmente entre as tuplas ou horizontalmente entre as colunas da tabela. Tá? Então, o while_rs.next, por exemplo, é enquanto tiver tupla, que não foi percorrida, vá para a próxima, vá para a próxima, vá para a próxima. Então, uma vez que eu chegue na última tupla, o next dela vai ser false, aí eu já não entro no while, tá? Então, é um método booleano que vai navegando sequencialmente entre as tuplas da minha tabela do tipo resultSet, tá? E em cada tupla eu posso obter dados de qualquer coluna. Nesse caso aqui, getString. Né? O getString, nesse caso aqui, está até, eu esqueci de atualizar o nome da coluna. Né? Mas ele pode ser acessado, seja com o nome da coluna, no caso do nosso cliente da locadora, poderia ser login ou nome. Né? O cliente tem essas duas colunas, né? O nome e login. Né? Então, ou posso também navegar pela ordem do campo, né? getString passando o número 1 sem aspas e getString passando o número 2.
por exemplo, sem aspas, tá? Então isso daí é possível também, só que eu fico mais amarrado, digamos assim, mais preso ao esquema que foi retornado no result set. Como aqui foi um asterisco, é que eu fico mais amarrado ainda, mais acoplado, porque se eu passasse a ordem dos campos, eu iria depender da ordem que foi criada a tabela, né? Então é melhor passar o nome das colunas, porque isso aí depende da ordem que foi retornado na ordem do result set. Tá joia? Apenas uma boa prática, né? Mas não tem nada demais, também não é errado você passar a ordem dos campos, principalmente se você fez uma projeção, e aí você não está mais amarrado a, ao esquema da tabela, e apenas a sua consulta, né? Então, o acoplamento é mais tolerável nesse último caso que eu falei agora, tá? E uma vez processado, eu posso fazer o que eu quiser com esses atributos, com esses, né, resultados, digamos assim, da consulta, mas aí, uma vez processados os resultados, eu preciso fechar a conexão. Ah, professor, mas por que você não fechou o do result set? Fechar a tabela é importante. É, mas a tabela é fechada automaticamente quando a gente fecha o statement, tá? Então, o statement.close, esse método fecha também o result set automaticamente. E o connection.close para fechar também a conexão com o banco de dados. Tá joia? O class.forName pode lançar o class not found exception. Tá? Isso aí é muito comum quando a gente quer instanciar um driver e esqueceu de colocar no class path, né, da aplicação ou do projeto, no caso de uma IDE, como o Eclipse, por exemplo, a gente esqueceu de colocar a biblioteca do driver, o ponto jar do driver mesmo, né, que foi implementado. Então, pode não encontrar a classe que foi informada, não encontrando, lança essa exceção. E a outra possível exceção que também é comum é uma exceção lançada pelo Execute Query, por exemplo, que é o SQL Exception, né? Que representa ou indica um erro de execução da consulta. Seja porque você não tem privilégio, né? Digamos que você logou com um login e senha, que não possa fazer acesso à tabela cliente. Então você fez tentou executar essa consulta e teve um erro de autorização aí, um SQL exception. Ou então, uma instrução mal formada. Você errou de alguma maneira, né, a escrita da consulta em si, né, ou mencionando campos que não existem, tabelas que não existem, ou um comando totalmente errado, né, com erro de digitação, por exemplo. Tá? Então, o SQL exception deu algum erro na execução do comando SQL. Essa aqui, apesar de ser um bom exemplo simples de um Hello World, digamos assim, de uma execução, ele poderia ser melhorado, tá? Não nada a ver com banco de dados agora, quer dizer, tem a ver porque interfere na qualidade da conexão, mas uma dica em termos de programação e engenharia de software, né? É sempre bom a gente usar o Block Finally, tá? Então, o Block Finally, para quem não usou ainda, ele tem o objetivo de ser executado independentemente de lançar um erro ou não, tá? Então, o que vai acontecer é que aqui nesse início nós instanciamos, melhor, nós definimos as variáveis con, de connection, e o statement, né? Mas nesse passo 1, a gente informou o driver, no passo 2 nós apenas instanciamos a conexão e atribuímos isso no, a variável connection. Tá? No passo 3 também, mesma coisa, nós instanciamos o statement e atribuímos a variável, que já foi instanciada lá em cima. Por quê? Porque caso lance alguma exceção, eu vou para o catch, mas depois do catch eu vou para o finally. O finally ele é sempre executado, mesmo quando há lançamento de exceções. Tá? No caso de não haver lançamento de exceções, eu vou executar tudo, os passos 1, 2, 3, 4 e 5, tranquilamente, e depois pulo o catch e vou para o final. Em outras palavras, ele é sempre executado. E assim eu evito o risco de deixar uma conexão aberta, né? Digamos que eu consegui a conexão, os passos 1, 2 e 3 foram bem executados. Mas aí quando foi na hora do passo 4, deu um erro
de SQL, né? Por exemplo. Mas aí, se eu tiver a solução anterior, na minha solução anterior, com o erro de SQL, a gente iria deixar o banco aberto, por exemplo, e o statement eventualmente aberto. Então, com o try finally, nós fechamos essas conexões. Tá joia? Evita-se, né, um memory leak, né, de deixar ali a memória só consumindo de forma desnecessária. Né? E detalhando um pouco mais, né, em termos de driver, como eu disse, cada SGBD, cada implementação de driver vai indicar a sua classe. Ah, professor, mas qual é a do SQL Server? Ah, não sei decorado quase nenhuma dessas, só as que eu uso com mais frequência, que é o MySQL e o HSQLDB. E olha que o MySQL, dependendo da versão do ponto já, pode mudar essa classe daí. O ideal é olhar o manual e a especificação do driver, da versão do driver que você tá usando. Tá? Em termos de criação de conexão, né, a URL, a forma de expressar a URL também vai mudar de acordo com o driver que você utiliza. Né? Então, o protocolo, por exemplo, JDBC Postgre, JDBC MySQL, HSQLDB, né? Cada driver pode ter o seu protocolo, né, de conexão, isso é natural, né, e até a forma de especificar a, a URL. Né? No caso de SGBDs que são executados na forma de servidor, sempre vai identificar o IP, ou no caso aí, localhost, ou domínio, e a porta de conexão, e seguido do banco de dados. Né? No caso do HSQLDB, uma conexão local, né, poderia ser o caminho mesmo. Né? O caminho do banco de dados, as pastas, como nós, né, já estamos habituados a usar, né, nos nossos laboratórios, mas que eu irei mostrar já já também um exemplo que, por sinal, está em HSQLDB. Né? E login senha dispensa comentários. Né? Então, o statement, né, ele é um comando genérico, digamos assim, né, que é um comando, é um tipo genérico, digamos assim, que permite executar diferentes instruções SQL. Tá? Então, eu posso executar DDL? Posso. Posso executar, além de consultas, select, inserts, updates, deletes? Posso. Tá? Então, quando a gente executa DDL, como é o caso, por exemplo, do create table, drop table, né, normalmente a gente usa o método execute. Todos esses métodos recebem um string como parâmetro. Qual string? A instrução SQL. Tá? Então, o execute, eu não espero o retorno dele. Então, ele vai criar a tabela e beleza. Terminou a execução, a tabela está criada. Né? Ou drop, né? E a tabela vai ser apagada. Agora, quando eu tenho insert, delete, né? Update, a gente espera um retorno. Mas qual, professor? A gente espera um retorno que é um valor inteiro, que é a quantidade de tuplas que foi afetada pelo comando. Né? Como nós vimos, a gente pode, com um comando insert, inserir em tuplas. Nós vimos isso em sala de aula. Então, se eu posso inserir várias tuplas com um comando só, é interessante. Né? É um dado que eu posso usar ou não, mas é um dado que é, é possível ser retornado quando a gente usa o método execute update. Tá? Mas se eu quero executar um select, aí sim eu preciso do execute query, porque é ele quem retorna o result set, né? Que é a tabela efetivamente de retorno de uma consulta. E como eu citei apenas, né, há pouco atrás, nós temos alguns tipos de statement. Tá? O statement genérico, o padrão, que é aquele que nós vimos nos exemplos até então, e existe também outros tipos, como por exemplo o prepared statement. Né? O prepared statement ele é um statement considerado mais seguro. Né? Por quê? Porque você já define uma máscara para o comando SQL. Agora, o statement ele é especializado, ele só executa esse comando SQL. Por exemplo, né? Aí está apresentado um prepared statement chamado modifica cliente. E ele é criado também a partir da conexão, mas note que quando eu peço para preparar um statement, um prepare statement, esse método, eu preciso passar uma máscara do comando.
tá? Ou o comando inteiro, se assim eu quiser. Mas nesse caso aí foi uma máscara. Por quê? Porque tem variáveis que são indicadas ou representadas pelo sinal de interrogação, né? É um string. Então, tá aí, update field, set nome igual interrogação, where código igual interrogação. Então a gente espera nessa máscara para poder ela ser executada, a gente espera definir dois mistérios, né? Passar o valor de duas variáveis aí que são representadas pelas interrogações. Então a primeira variável, onde está aí o set string 1, passando o primeiro parâmetro 1, né? Quer dizer, a primeira variável ela vai ser string, eu executei o set string, né? E eu passei o valor para ela de doutor estranho, né? Então, o primeiro é o nome do filme, a primeira interrogação, e o nome do filme vai ser doutor estranho. Já a segunda variável, o setInt 2, né? Esse 2 significa que eu estou fazendo referência à segunda interrogação, e vai ser inteira, porque eu dei o set int, e o valor vai ser 1450. 1450 vai ser o código do filme, beleza? Então o código do filme 1450 vai ser alterado, né? Vai ser localizado esse filme com esse código e o nome do filme vai ser alterado para Doutor Estranho, tá? E assim a gente dá um execute update. Note que quando o statement é preparado, nós é, não passamos parâmetro no execute update, né? Por quê? Porque ele já sabe o que precisa executar, ele já está preparado para executar aquilo. Só uma errata ao vivo aqui, o nome da variável do prepared statement, o modifica cliente, precisa está errado aqui, tá? No slide. Então precisaria ser no lugar de modifica tabela ponto setString, modifica cliente ponto setString, modifica cliente ponto setInt, modifica cliente ponto execute update. Tá joia? Só uma breve errata. E existem outros tipos. Por exemplo, o callable statement é usado quando a gente quer executar uma história de procedure, executar, né, uma rotina, né? Nós não vimos ainda história de procedure e nem gatilhos, mas sobrando um tempinho, provavelmente no final do semestre, nós veremos aquele finalzinho que já não cai na prova, né? Não cai na AB2, mas nós veremos, tá? Como conteúdo extra, que não é foco de avaliação, mas é foco de conhecimento e é importante, né? Então, nós podemos definir procedimentos que são como se fossem funções, né, associadas a um banco de dados para facilitar certos conjuntos de instruções, né? Um conjunto de inserts, um, um, um conjunto de updates, por exemplo, né? Eu poderia ter, né, instruções ou procedures para fazer transferências, né? Alterar várias tuplas, né? Por exemplo, fazer somatórios em várias tuplas, né? Então, é interessante, né? E é bom a gente conhecer esse tipo de automação. Nada impede do que o procedure call pode fazer, um algoritmo também na sua linguagem de programação pode, né? Mas é importante a gente conhecer também essa opção, tá? E quando a gente precisa executar um procedure, nós precisamos ter um callable statement, tá joia? É como se fosse um prepared statement, só que para chamadas de procedimento, né? É mais preparado ainda, mais específico ainda, né? E o result set, como já comentei com vocês, ele é uma tabela, representa uma tabela, né? Encapsula esse resultado da consulta na forma de uma tabela, e por isso ele permite a navegação entre as tuplas, seja para a tupla seguinte, né? O next, método next, que é booleano, ou para a tupla anterior, o método previous, né? Equivalente, só que, né, complementar. E os métodos para reiniciar, para ir para a primeira tupla ou ir para a última tupla, né? First e last, já é? E claro, na tupla corrente, na tupla que estiver sendo percorrida no momento, a gente pode obter dados de suas colunas. Lembrando que para isso a gente usa algum dos métodos get, né? Que a gente precisa já conhecer qual tupla e qual coluna, melhor dizendo, que a gente vai obter o resultado para saber o tipo.
esperado de retorno, né? Lembrando que esses métodos GET, eles podem receber dois tipos de parâmetros, ou passar uma string com o nome da coluna, ou passar um valor inteiro com a ordem da coluna no result set, né? Naquela consulta específica que foi executada. Tá joia? E algumas dicas finais, antes da gente ver um exemplo rodando, né, no código-fonte, lá no Eclipse, né? Algumas dicas e conceitos finais. Então, é importante a gente ter classes específicas para acessar o banco de dados e não deixar essas instruções, esses acessos do JDBC espalhados no código, né? Porque assim a gente aumenta muito o acoplamento, né? Se eu quiser trocar o meu SGBD por outro, vai ter impacto em várias classes do sistema, isso aí é negativo, não é bom, né? Então é importante ter classes específicas para centralizar, né? A conexão do banco de dados, por exemplo, um database manager, ele poderia muito bem ser uma classe singleton, já para evitar, né, um, um, um grande número de conexões desnecessárias abertas no banco de dados, né? Isso aí agilizaria. Né? Claro, nem sempre é possível. Às vezes você deseja ter múltiplas conexões, né? Por questão de desempenho, seja lá o que for. Então, nesse caso, é, não é obrigatório, tá? Mas é uma recomendação. Existe um padrão de projeto para a gente fazer essa separação explícita, né, entre o que é código de banco de dados e o que é código da lógica do programa, existe, que é um padrão que a gente vai ver também hoje, tá? Em outro vídeo, na sequência, né, depois da parte prática de JDBC, que é o padrão DAO, né, o Data Access Object, né, objeto de acesso a dados. Então, são objetos que tentam abstrair a lógica de manipulação das conexões, statements, result sets e etc. Né? E assim o programador que está concentrado na lógica da aplicação não precisa se preocupar com isso. E outro lembrete fundamental, não esqueça de fechar as conexões. Lembre-se que outras pessoas também precisam utilizar os recursos da máquina, precisam utilizar os recursos do SGBD. Então, abriu conexão, lembre de fechar. Né? Criou um statement, lembre de fechar o statement também. Tá? E fica como dica de prática aí, né? Conectar, criar um programa para conectar ao banco de dados da locadora. Tá? Inclusive, agora o exemplo que será mostrado em seguida usa esse banco de dados. Então, vocês podem pausar o vídeo seguinte, tentar reproduzir, tentar fazer igual, né? É importante. Não vai ser 100% igual, porque o desafio desse exercício é um pouco diferente, né? Não é para listar os nomes dos clientes, né? Mas quaisquer que sejam os clientes, mas listar os nomes dos clientes e os nomes dos filmes que cada cliente locou sem repetições. Quer dizer, se o cliente locou mais de uma vez o mesmo filme, só precisa listar uma vez. Tá? Então, nome do cliente e nome do filme locado por ele, né? Sem repetições. Esse aqui é o desafio da semana. Tá joia? Qualquer dúvida podem submeter, né, um comentário no Classroom. Valeu, pessoal!